Irmãos, nos coloquemos em pé, conosco nesta noite para nos ministrar a palavra do Senhor, pastor Eliezer Luz, ele que é lá do Rio Grande do Sul, saiu de lá hoje cedo, estava um gelo, chegou aqui, estava um calor tremendo. O pastor Eliezer Luz, permita-me mencionar, pastor, ele é filho do saudoso pastor Luiz Antônio, que foi um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor, e o pastor Eliezer também, Deus tem usado com uma graça e uma unção muito grande. Pastor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, obrigado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Glória ao nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. E nós leremos os versos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo de número 2, leremos versos de 1 a 7, quem achou diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, ao teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Por favor, leia comigo mais uma vez o verso de número 4. Lerei mais uma vez o verso de número 4, que diz o seguinte: Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Eu quero nesta noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema Recuperando o Primeiro Amor. Recuperando o primeiro amor. Repita comigo, 1, 2, 3. Recupera. Mais uma vez. Recuperando. Muito obrigado, tome o seu assento, adorando ao nome de Cristo. Amados irmãos, é uma alegria poder estar convosco nesta oportunidade. Pela segunda vez no estado, aqui, desse querido estado, pela primeira vez aqui na capital. Deus abençoe o pastor Nelson, muito obrigado por esse convite. Pastor Rodrigo, trago aqui a saudação do meu presidente, pastor Geraldino Silva, e também a saudação da minha mãe, missionária Isabel, para o senhor e para a sua esposa, em nome de Cristo Jesus. Quero aqui mandar um abraço para minha esposa e minhas filhas, que diferente dos irmãos aqui que estão de manga curta, estão lá no Rio Grande do Sul, debaixo de um cobertor, com um fogão a lenha ligado. Deus abençoe minha esposa e minhas filhas, a mãe também que está me ouvindo, a tia Madalena, enfim, vários irmãos que estão conosco na live, o Daniel e a Luciana lá de Cacoal, que o senhor trouxe para cá. Depois o senhor puxa a orelha da Lu, tá? Que eu disse para ela vir no culto, ela disse que não estava afim de vir, depois o senhor fala com ela. Brincadeira, Lu. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Meus amados irmãos, querida igreja do Senhor, por favor, primeiro de tudo, permaneça com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos estudar aquilo que Deus tem para nós nesta oportunidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu sempre tenho por norma no meu coração começar estudando o livro que Deus tem colocado no meu entendimento para então ali extrair a mensagem do Evangelho. E eu encontro no livro do Apocalipse uma das maiores e mais importantes revelações de toda a Bíblia Sagrada. Eu creio, isso é um julgamento meu, que de todos os escritos da Bíblia Sagrada, e quando eu falo isso, por favor, não me entenda mal aquilo que eu estou dizendo, não estou de maneira nenhuma desclassificando qualquer escritura da Bíblia Sagrada, mas eu considero que o livro do Apocalipse, ele é, com certeza, o livro do crente fiel. Com certeza, se existe um livro que foi direcionado para a igreja de Cristo, se tem um livro que foi um escrito que foi direcionado de maneira diretiva, de maneira que teve como alvo principal a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Novo Testamento, este livro é o livro do Apocalipse. No Apocalipse nós encontraremos coisas que até então não haviam sido ditas. No Apocalipse, até então nós encontramos coisas que até então não tiveram o seu devido holoforte, o seu devido valor em toda a escritura bíblica. Como por exemplo, no Apocalipse nós não encontramos mais um Jesus Cristo com todas as suas características, desde o Antigo até o Novo Testamento. Você pode ver que do Antigo, desde o primeiro livro da Bíblia até o penúltimo livro da Bíblia, nós temos um Jesus que ele é Cordeiro Pascal, nós temos um Jesus que é remidor, nós temos um Jesus que é oferta de libação, nós temos um Jesus que é bom pastor, nós temos um Jesus que é porta, nós temos um Jesus que é o pão da vida, nós temos um Jesus que é o guarda fiel, nós temos um Jesus que é a sabedoria, nós temos um Jesus que é advogado fiel. Mas quando você chega no livro do Apocalipse, você encontra todas essas mesmas características, porém ressalta uma que até então não estava ressaltada. E que característica é essa? No Apocalipse, Jesus é mais do que advogado, é mais do que cordeiro, é mais do que sabedoria, é mais do que remidor. No Apocalipse ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. No Apocalipse nós vamos ver aqui que Jesus Cristo, ele vence todas as coisas. Nós estudamos esse livro de maneira certa ou com a empolgação certa da maneira errada. O foco que nós damos nesse livro é nos bichos esquisitos que tem aqui. Na besta que subiu do mar com 7 cabeças, 10 chifres e mais não sei quantas diademas. A besta que subiu da terra com 2 cabeças e mais não sei quantos chifres. Os animais que subem da terra, os demônios que tem dente de leão, cara de homem, rabo de cavalo, enfim, tantas coisas. Mas o foco desse livro é: independente da feiura do bicho, Jesus Cristo vencerá com o sopro da sua boca. Glória a Deus. Independente do animal, independente do demônio, independente do inimigo que se levantará contra Jesus Cristo, pode ter certeza que ele será vencido pelo poder do nome do Senhor Jesus. E eu posso até lhes afirmar, meus amados irmãos, que o Cristo da igreja, sim, é o Cristo da cruz do Calvário, que o Cristo é o mesmo que tem as suas mãos furadas, que o Cristo é aquele que derramou o seu sangue, que o Cristo, ele é o Cordeiro Pascal, mas o Cristo da igreja de hoje, glória a Deus, ele não está mais pendurado no madeiro, ele não está mais dentro de uma tumba fria, ele não está mais sofrendo as agruras da morte, mas o Cristo da igreja ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai e já tem na sua coxa escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porém, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele vai começar com essas revelações, que é as 7 cartas às igrejas da Ásia. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, você verá que nós temos aqui uma das revelações mais pontuais de toda a história. Primeiro de tudo, nós vamos encontrar aqui um Cristo que é amigo verdadeiro. Por quê?
Esse livro foi escrito pelo grande e já conhecido no mundo da época, o grande apóstolo João, que a Bíblia, que a história vai denominar, os teólogos vão denominar de apóstolo do amor. João aqui em Apocalipse estava na ilha de Patmos. Se você for estudar um pouquinho, eu sugiro que você estude. Você verá que João está nesta ilha, e esta ilha ela era conhecida como uma ilha de morte, uma ilha de solidão, aonde aqueles que iam para a ilha de Patmos morriam, ou no esquecimento, ou pelos marginais, que eram os piores dos piores que tinham lá, ou por causa dos animais peçonhentos. Enfim, o certo é que a pessoa nunca mais voltaria daquele lugar. Eu acredito, já preguei isso em alguns lugares, mas eu preciso repetir para você entender. Eu acredito que João estava aqui na ilha de Patmos, quando ele descreve, estava eu na ilha de Patmos, dizendo no meu coração, se fosse Eliezer, acabou a minha vida, acabou a minha chamada, acabou a minha prédica, acabou o meu momento, estou aqui entregando meu corpo, meu espírito, porque daqui eu não saio mais. O máximo que eu posso fazer é ganhar para Jesus esse bando de marginal que está aqui, mas daqui eu nunca mais sairei. Morrerei em esquecimento, morrerei no ostracismo, glória a Deus, morrerei desta maneira, morrerei aqui nesta ilha em amor ao Evangelho. Ninguém mais ouvirá falar de João, ninguém mais conhecerá João. Eu serei mais um mártir da história. Acredito eu, meus irmãos, a Bíblia não diz, não existe base literária para aquilo que eu vou afirmar, mas acredito eu, me colocando no lugar de João, que ele estava neste pensamento, já conformado com a situação, já conformado com o seu momento, já conformado com aquele lugar, quando de repente ele olha para trás. Nesse contexto de tristeza, nesse contexto de esquecimento, nesse contexto de saber que ele ia morrer naquele lugar, daqui a pouco ele olha para trás e de repente eu olhei. E o que tu viu, João? Eu vi alguém caminhando entre os 7 castiçais de ouro. Está começando a esquentar. E esse alguém que anda pelos 7 castiçais de ouro tem as 7 estrelas na mão e tem a chave na outra. E como é que ele era, João? Ele tinha os cabelos como alva lã, dos seus olhos saíam como chamas de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada, as suas vestes eram brancas como alva lã, nos seus pés como latão reluzente. E quando eu olhei para ele, eu disse, eu morri, eu caí como morto. Ele pegou a sua destra fiel, colocou sobre mim e diz, não tema, João, eu sou o primeiro, eu sou o rapaz, eu sou o último, eu morri, mas estou vivo para a glória de Deus Pai. Eu sei que eu estou no início da mensagem, mas por alguns instantes levante as tuas mãos aos céus. Por 30 segundos você fecha os teus olhos com as tuas mãos levantadas. E por 30 segundos você glorifica aquele que vive e reina para todos sempre. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você chegou nesse santuário, mas uma coisa eu posso lhe dizer, o seu Cristo está vivo, o dono da igreja está vivo, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele está sentado à destra de Deus Pai, a coroa é dele, o cetro é dele, e ele anda, ele caminha, ele se movimenta. Charais. E sabe o que eu aprendo com isso aqui, meus irmãos? Algo que é maravilhoso, que João vai dizer, ele anda em meio aos 7 castiçais. Os castiçais aqui simbolizam a igreja. Que aqui, nessa parte da Bíblia, estão simbolizadas nas 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Ele vai dizer, esse Cristo se movimenta entre elas. Eu não entendi, Moisés, eu te explico. Eu não entendi, pregador, eu te explico. Dentre esses castiçais,
Tem o castiçal de Éfeso, que perdeu o amor. Tem o castiçal de Esmirna, que sofreu, que sofre. Tem o castiçal de Sardes, que tem nome que está vivo, mas está morto. Tem o castiçal de Filadélfia, que tem uma porta aberta. Tem o castiçal de Laodiceia, que é a igreja morna. Mas independente do castiçal que seja, Cristo se movimenta por elas. Eu não entendi, pregador, eu vou te explicar, serei um pouco mais pedagógico. Fique tranquilo, Jesus ainda anda pelo meio da sua igreja. Jesus ainda caminha pelo meio da sua igreja. Jesus ainda se movimenta pelo meio da sua igreja. Nós temos a tendência de ficar que nem Abacuque. Jesus, tu não está vendo, fica tranquilo, ele está vendo, porque ele ainda caminha em meio ao seu povo. Ele transita em meio à sua igreja. Glória a Deus. Essa revelação começa com as 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas igrejas da Ásia, no período, no contexto histórico, era o que nós podemos chamar de uma das maiores organizações eclesiásticas ou convencionais, aonde o pastor desta convenção, o líder destas congregações era o apóstolo João. E João, ele recebe esta revelação para trazer estas 7 igrejas. E é por isso que eu preciso que você preste um pouco de atenção nesses minutos que nós temos para meditar na palavra de Deus. As 7 cartas às igrejas da Ásia, ela tem alguns simbolismos. Entre eles eu quero ressaltar 3. A primeira coisa que eu quero ressaltar destas 7 cartas às igrejas da Ásia é que elas simbolizam 7 tipos de crentes, 7 tipos de líderes e 7 tipos de igrejas que coexistem em um mesmo ecossistema eclesiástico. Você conhece crente, cria um crente, um cristão, uma igreja, um pastor, um obreiro, que é tipo Éfeso, que é tipo Tiatira, tipo Sardes, que é tipo Laodiceia, que é tipo Filadélfia. Você conhece. Esta carta aqui também simboliza 7 períodos temporais da igreja na terra. Se você for estudar a história da igreja e você fizer um paralelo, um link entre estas 7 cartas, você verá que nós teremos uma explicação de todo o período histórico da igreja na terra. A igreja de Éfeso é a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, a igreja lá do princípio, onde foi inaugurada pela descida do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia é a igreja em que nós estamos infelizmente entrando nos dias de hoje. A igreja tipo Laodiceia, o período histórico de Laodiceia é o período que nós estamos entrando nos dias de hoje. Também, meus amados e queridos irmãos, essas 7 igrejas também simbolizam um relógio escatológico, ou seja, o relógio escatológico começou a contar lá na igreja de Éfeso, na igreja primitiva, e termina na igreja de Laodiceia. Nesse período, nesse interim de relógio escatológico, eu posso lhe afirmar que nós ainda estamos na igreja de Filadélfia, a igreja que não tem muita potência, a igreja que não é muito rica, a igreja que não tem muita abrangência, a igreja que tem muito amor, tem muita fã, tem muita garra, tem muita inspiração, tem muito desejo, mas tem pouco poder aquisitivo e monetário. Mas Jesus vai dizer que sobre essa igreja ele abriu uma porta que ninguém consegue fechar, e estamos entrando no período de Laodiceia, ou seja, é um misto de tristeza, porque diante desse relógio nós podemos ver que a igreja morna está aí, está nos nossos dias, mas isso é um símbolo de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porém, meus amados e queridos irmãos, como eu disse, permaneça com a Bíblia aberta. A igreja de Éfeso é a igreja que vai demonstrar uma das maiores e mais tristes marcas desses últimos dias. Precisamos entender, meus amados e queridos irmãos, querida e querida igreja, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra.
Os últimos dias, o que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 24, versos de 8 a 12, que é o princípio das dores, é o princípio do fim, é os últimos dias, é o que Jesus também chamará de dores de parto. As dores de parto, elas têm um misto de alegria e um misto de tristeza. Alegria por quê? Porque finalmente a criança vai nascer. Alegria por quê? Porque finalmente o menino, a menina, aquela dádiva especial de Deus irá nascer, irá vir ao mundo. Mas é um misto de tristeza por causa do sofrimento. A minha esposa que está me ouvindo agora, nós temos duas lindas filhas. Eu tenho uma de 13 anos que é do meu tamanho e uma de 10 anos que é a pequena do pai. A menor, a de 10 anos, quando ela foi nascer, a minha esposa, ela teve todos os sintomas de parto normal, tudo certo, dilatação, contração, todas as coisas. Porém ela não nasceu de parto normal, porque o cordão umbilical enrolou no pescoço e foi necessário ir para cesárea de emergência. Mas ela sofreu todas as dores de parto. Visto isso, eu fui estudar as dores de parto, e há quem diga que as dores de parto, elas equivalem a 34 ou 37 ossos quebrados ao mesmo tempo. Eu repito, são 37 ossos quebrados ao mesmo tempo. É a equivalência da dor de parto. É isso que Jesus está dizendo. Os últimos dias seriam dias de dores de parto, dias de sofrimento, dias trabalhosos, dias complicados, dias de cansaço, dias de apostasia, dias de solidão. Minha querida, meu querido, meu irmão, minha irmã, quem está me acompanhando pelas mídias sociais e também pela rádio, não se engane, os nossos dias não melhorarão, o nosso período não melhorará. Nós estamos vivendo os últimos dias, aonde Jesus já alertava os seus discípulos dizendo: será nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos e guerras. Mas para mim, meus amados, a pior de todas essas características é o que Jesus disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que isso, pastor Nelson? Por que isso, pastor Rodrigo? Porque guerra você enxerga, nação contra nação você enxerga, reino contra reino, pestes, terremotos, tudo é visível, é carnal, é palpável, é de uma certa maneira até previsível, mas você não enxerga o amor esfriando. Você não presencia o amor esfriando. Você vê terremotos, você prevê terremotos, você prevê pestes, e existe cura para peste. Nós passamos por uma agora, uma pandemia mortal, que no Brasil equivalia a um avião cheio de pessoas caindo todo dia. Mas amor esfriando, você não prevê, você não vê, você não presencia. E se não for a misericórdia de Deus, você nem sente. Quanta gente que você conhece, que começou bem, começou a milhão, como diz o adágio, começou bombando, mas no meio da caminhada desistiu e parou. No meio da trajetória, simplesmente, como diz o adágio popular, simplesmente quebrou os pratos. Um homem santo, uma mulher santa, um homem puro, uma mulher pura, com chamado, com vocação, com uma oportunidade, com reconhecimento, de repente vira alguém iníquo, filho do diabo, numa vida desviada. O que é isso, irmão? Não foi de repente, é o coração que foi esfriando, e esta pessoa não se deu conta que o seu coração, o seu primeiro amor estava se perdendo.
E para nossa tristeza, meus amados irmãos, esta ideia tem se alojado nas nossas igrejas. E como eu sou assembleiano, vou falar da minha igreja. Vou falar da nossa igreja. Como eu sempre digo, eu sou neto de pastor, filho de pastor, primo de pastor, sobrinho de pastor assembleiano. E a verdade é que cada dia que passa, nós vemos esta mesma realidade do coração esfriando, do amor esfriando na nossa igreja. Deus tem me levado por alguns lugares aí no Brasil. E tem lugares que você vai pregar, em cultos que tem 2h30 de hino e apresentação, e fala um, e fala outro, e ministra um, e ministra outro, e a hora da pregação é 20 minutos. E se ainda fossem hinos que edificassem, não. São hinos de autoajuda, que faz você se sentir bem, abraçado, que faz você se sentir acariciado, protegido, mas que não louva mais o nome de Cristo, que não fala mais da cruz, do sangue, dos cravos de santidade. Pregações de pregadores que você ouve, e as pregações são bonitas, as ministrações são inebriantes, mas não muda a vida de ninguém. O que é isso, pastor? É o amor que está se esfriando. Me ajude a pregar. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: hoje tu vai recuperar o primeiro amor. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: hoje tu vai recuperar esse primeiro amor. Chegou aqui esfriando, vai sair daqui quente. Chegou aqui caído, vai sair levantado. Chegou aqui doente, vai sair curado. Chegou aqui desanimado, vai sair animado. Por quê? Porque o primeiro amor retornará à sua vida. Eu sei que é o culto de ensino, mas por mais alguns instantes, não se escandalize comigo. Feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus. E se você tiver coragem, diga: Jesus, recupera. Eu quero recuperar o primeiro amor. Eu quero recuperar a primeira caridade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sou de brincar com esse tipo de coisa, mas eu preciso dizer que eu sinto o Todo-Poderoso andando por cada corredor desta igreja. Urabagara baixarabacandala. Aleluia, aleluia, aleluia. 40 anos antes de João escrever esta carta, 40 anos antes de João escrever a carta ao Apocalipse, aproximadamente 40 anos antes, Paulo já havia escrito uma carta para a igreja de Efésios, a carta aos Éfesos. E nessa carta, Paulo vai de uma maneira maestral dissecar a doutrina do Espírito Santo. Ele já começa dizendo: o Espírito Santo é o penhor da vossa salvação. O Espírito Santo é o que atesta que vocês são crentes. O Espírito Santo é o que geme com gemidos inexprimíveis. E no capítulo de número 4, ele dá um brado dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus. A questão é que Éfeso não ouviu a carta de Paulo. Éfeso não deu ouvidos ao aviso de Paulo.
E então 40, 50 anos depois, Deus precisa novamente levantar o apóstolo para dizer que o amor estava esfriando. Mas acompanhe comigo, por favor, o que é o amor esfriando segundo a Bíblia. Permaneça com a Bíblia aberta e nós vamos entender segundo a Bíblia o que é o amor esfriando. Lá em Isaías capítulo 29, versos de número 10 a 13. Isaías capítulo 29, versos de 10 a 13. Deus vai dizer o seguinte: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda a visão é como a palavra de livro selado que se dá ao que sabe ler. Ora, lê isso, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei, porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios, mas me honra com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruído. Ou seja, o coração, o primeiro amor esfriado, o primeiro amor perdido, é quando o culto se torna litúrgico. Em Mateus 23, 27, nós teremos a aparência da piedade, o amor esfriado segundo a igreja, a perca do primeiro amor segundo a Bíblia Sagrada, aparência de piedade. Mateus 23 e 27, a Bíblia vai nos dizer, Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. O que é um amor esfriado? O que é perder o primeiro amor? É quando o estereótipo é mais importante do que o interior. É quando o exterior é muito mais importante do que o interior. Ainda lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, Paulo vai dar um aviso. Paulo avisará a Timóteo dizendo: esses camaradas têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses se afaste. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 3, consciência cauterizada é o amor, o primeiro amor perdido segundo a Bíblia. 1 Timóteo 4, 1 a 3 vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, quem perde o primeiro amor, ele fica apático, ele fica completamente insensível, ele não tem mais a sensibilidade espiritual. Você pode ir num culto onde as pessoas são cheias de Deus, ele reclama do barulho. Você pode ir num culto onde tem ensino, ele reclama da calmaria. Para ele está tudo a mesma coisa, não tem mudança de vida, porque a consciência está cauterizada. Ainda, meus amados irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, versos de 9 a 10, vai dizer: mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço. Por favor, meu querido amado irmão, deixa eu dar uma pausa aqui. Não é pecado ser rico. Eu repito, não é pecado ser rico. Riqueza é bênção, e eu tenho plena convicção que a oração da liderança desta igreja é que você tenha sucesso, que você seja rico, que, como diz lá no Rio Grande do Sul, que a sua conta bancária seja gorda, abençoada. Mas o problema está aqui, quando Paulo vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e é nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo. Veja bem o que o primeiro amor perdido vira: amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro, as pessoas se autotranspassam, se ferem, se rasgam, se automutilam por causa do amor ao dinheiro. Gálatas capítulo 3, aqui para mim é o pior de todos os sintomas do primeiro amor perdido. Gálatas 3, verso 1 a 3, Paulo vai dizer o seguinte: ó insensatos Gálatas, que vos fascinou para não obedeceres à verdade e
a vós perante os olhos de que Jesus Cristo já foi apresentado, representado como crucificado. Só quiseram saber isso de vós: recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Se vós sois insensatos, que tendo começado pelo Espírito, terminaste na carne. O pior sintoma para mim do amor perdido, do primeiro amor, da primeira caridade perdida, é começar bem e terminar mal. É começar no espírito e terminar na carne. Isso é tão sério que Salomão, em Eclesiastes, vai escrever: é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Ei, irmão, ei, crente, você que me ouve, você que me acompanha, o céu não é de quem sai na frente, é de quem chega lá. Ministério não é para quem corre rápido, é para quem permanece caminhando. Chamada não é para quem tem bom condicionamento, é para quem não desiste. Vem pedrada, vem bordoada, vem tentação, Satanás se levanta, mas aquele que permanece na fé, ele continua caminhando. Pode não correr, caminha, pode não caminhar engatinha, mas não para. Paulo chama a atenção dos Gálatas. E se você estudar a carta de Gálatas, você verá que Paulo não dá um elogio. Porque esta igreja começou bem. Começou embasada. Começou ensinada. Começou da maneira certa. Mas perdeu o primeiro amor. E estava terminando na carne. Coríntios, uma igreja espiritualmente rica. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês não têm falta de nada, nada. Vocês têm todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais, todos os dons de serviço. Vocês são pentecostais, vocês são uma igreja primordial. Porém, final do capítulo 12 para o verso de número 13: procurai com zelo o melhor dom. E aí entramos no capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não pensa mal. Oh, irmão, é uma noite de você pensar como é que você está. Como é que está o seu amor para com Deus? Como é que está a sua caridade? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua devoção a Deus? Eu sei, queridos, que dá vontade de largar tudo. Eu sei, meus amados, que tem momentos que dá vontade de parar com tudo. Eu sei que às vezes a gente acha que a oração não passa do teto, mas a Bíblia vai nos dizer que o amor suporta todas as coisas. Permaneça orando, permaneça pregando, permaneça dirigindo, permaneça ministrando. Se você não tem forças, faça isso por amor a Deus. De maneira pedagógica, diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, pedagogicamente falando, para você não esquecer, diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: está fraco, permaneça por amor a Deus. Está desanimado? Permaneça por amor a Deus.
Está cansado? Permaneça por amor a Deus. Como assim, pregador? O próprio Cristo na cruz do Calvário poderia ter desistido, mas por amor a mim, por amor a você, Ele foi até o final, carregando o Calvário nas suas costas, por causa de mim e por você. Se você não consegue, o seu amor a Deus precisa te dar gás, precisa ser seu combustível para permanecer caminhando. Eu acabei de sentir da parte do Espírito Santo que uma unção de renovo entrou nesse santuário. Eu acabei de sentir da parte de Deus que uma unção de graça, de virtude e de fortalecimento entrou nesse santuário. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu sei que é culto de ensino, mas nós somos uma igreja pentecostal. Nós ensinamos o fogo e o fogo está no ensino. O Espírito Santo está ministrando aqui nesta noite. Aleluia, fortalecimento. Ei, crente fiel, permaneça caminhando, permaneça sendo crente, permaneça sendo fiel, permaneça sendo piedoso, permaneça pregando, permaneça ministrando, porque Deus vai te sustentar, Deus irá te guardar, Deus irá te curar. Eu vou dar lugar, por um minuto eu vou dar lugar, por um minuto eu vou dar lugar. Tem unção na tua vida, tem fortalecimento na tua vida, tem graça na tua vida. Quem está me assistindo pela internet, receba renovo de Deus pela sua vida, pela sua vida, na sua vida, no seu coração. Receba! Quem sabe o inimigo conseguiu pisar num lugar que te enfraqueceu. Quem sabe o mundo conseguiu enfraquecer tua fé. Quem sabe, eu não entrei na mensagem ainda. Quem sabe, mas não se preocupe, eu não vou estourar o tempo. Você perdeu aquela devoção. Você perdeu aquele entusiasmo. Afinal, a gente luta tanto, a gente batalha tanto, a gente passa por tanta coisa. E o cristianismo é diferente. No cristianismo, quanto mais fiel você é, mais bordoada você leva. Quanto mais santo você é, mais você é tentado. No ministério, quanto mais você quer fazer as coisas certas para louvor de Deus, mais você é alvejado. Mas existe uma coisa na tua alma que não te deixa parar. E o que é isso, irmão Eliezer? É o seu amor a Deus que não deixa você estacionar. É o seu amor a Deus que te sustenta no momento difícil. É o seu amor a Deus que não deixa você parar. Continue com a sua Bíblia aberta.
2 Timóteo 13, que 1 a 5, eu não vou ler para nós termos mais tempo, mas Paulo vai falar sobre os últimos tempos, sobre presunçosos, soberbos, desobedientes, profanos, mentirosos, irreconciliáveis, que são a marca de um coração esfriado, que é a principal marca de um amor perdido, do primeiro amor perdido. Mas, irmã Eliezer, como que nós podemos então recuperar o primeiro amor? Como que nós podemos recuperar o primeiro amor? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Tiago, capítulo 4, verso de número 8. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8, aonde você terá ali: chegai-vos a Deus. Obrigado, querido, com licença. Como que nós recuperamos o amor? Como que nós recuperamos a primeira caridade? Tiago vai nos responder: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como é que eu recupero o primeiro amor, irmão Eliezer? Chegando até Deus. Eu não sei aqui no estado de Rondônia, mas lá no Rio Grande do Sul nós temos, ou apostou-se muito na energia eólica. Não sei se tem aqui a energia eólica. Não? Só solar. A energia eólica são maços enormes que produzem energia com a força do vento. Se você está longe desse negócio, aquilo parece um ventilador que cabe na palma da tua mão. É um ventilador que cabe na palma da tua mão. Mas quando você chega perto, você se assusta do tamanho, da magnitude daquele negócio. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Tu longe de Deus, tu enxerga Deus como alguém fraco, enquadrado aos problemas, que não consegue resolver as dificuldades. Tu enxerga Deus como alguém insuficiente. Tu enxerga Deus como alguém insustentável. Tu enxerga Deus como tu te enxerga, que está enquadrado às leis naturais da física do mundo, como alguém que, mas quando você chega perto de Deus, tu te assusta com a magnitude dele. Tu consegue enxergar que Ele é enorme e tu é pequeno, que Ele é soberano e tu é pó, que Ele é eterno e tu é finito, que Ele tem tudo e tu não tem nada, que Ele pode tudo e tu não pode nada. Mas permaneça com a Bíblia aberta, porque Tiago não só nos dá a receita de como nós podemos recuperar o primeiro amor, como ele também nos ensina como chegar até Deus. E como é que nós chegamos? Ele vai continuar dizendo: limpai as vossas mãos, pecadores. Ninguém chega diante de Deus com mãos sujas. Eu vou repetir: ninguém chega diante de Deus com mãos sujas. E a única interpretação que encontro para mãos da Bíblia é trabalho. A Bíblia vai dizer que Davi chorou porque ele queria construir o templo ao Senhor, e Deus não deixou, dizendo: as suas mãos estão sujas. Vai apertar um pouquinho. Vai apertar um pouquinho. Sabe por que tem gente perdendo o primeiro amor? E até tenta chegar perto de Deus, mas não consegue. Porque as suas mãos estão mergulhadas no pecado, na iniquidade, na perdição, nas coisas humanas. E Tiago vai dizer: tu quer recuperar o primeiro amor? Quero. Tem que chegar até Deus. Como? Primeira coisa, limpa as tuas mãos. Continua. Purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. O interessante é que 1000 anos antes o salmista escreveu: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro.
Continua a leitura dizendo: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Verso de número 10: humilhai-vos debaixo do Senhor e Ele vos exaltará. Crônicas vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Você quer recuperar o primeiro amor? Você precisa chegar até Deus. Mas por que eu não consigo, irmão Eliezer? Porque tuas mãos estão sujas, teu coração não está puro, você não chora as tuas misérias, você não se humilha. E se tem uma coisa que Deus odeia, é soberbo. Se você não sabe, a soberba é o progenitor de todos os pecados. O primeiro pecado do mundo, o pecado original, foi a soberba, foi o orgulho. Ezequiel vai dizer que o querubim ungido ensoberbeceu-se o seu coração por causa da sua beleza e disse: eu subirei até o monte do Senhor e serei igual a ele. E Jesus vai dizer: eu vi Satanás descer do céu como um raio. Porque o profeta vai responder essa pergunta: porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O rabaixo Dei a candelebrias e andelai a chorada candelai. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a glória é para ele, a honra é dele. Só ele deve ser adorado. Eu preciso andar. Sabe por que Deus não chega perto de você? Ou por que você não consegue chegar perto de Deus? É porque você está muito orgulhoso. Você está muito cheio de si. Você está muito garboso. Você está muito altivo. E me perdoe, mas eu acredito que Deus até quer chegar perto de você. Mas Deus não consegue te abençoar porque você está muito orgulhoso. Mas Tiago vai dizer: você quer chegar perto de Deus, te humilha. Te humilha. Te humilha. Te humilha. Te humilha. Eu vou repetir até você entender. Te humilha. Se você prega, é porque Ele é Deus. Se você canta bem, é porque Ele é Deus. Se você tem ministério, é porque Ele te deu. Se você frutifica, é porque a glória dEle habita em ti. Se você tem alguma coisa, é tudo por causa dEle, é tudo por Ele, tudo vem dEle. Ele é soberano, é a glória dEle. Nesse contexto que nós vivemos hoje, de uma geração altiva, orgulhosa, que acha que tem direito aos seus direitos, mas não quer cumprir os seus deveres, Tiago está dizendo: te humilha, experimenta te humilhar diante de Deus, que Ele te exaltará. Permaneça com a Bíblia aberta. Eu já estou chegando ao final. Eclesiastes 12, verso de número 13. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes 12, verso de número 13. Eclesiastes 12, verso de número 13. Vai dizer o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.
Como é que eu consigo recuperar o amor perdido? Temendo a Deus. Eu poderia usar o livro de Provérbios, depois nós entraremos em Provérbios. Mas eu escolhi Eclesiastes 12, 13. Porque é literalmente o fechamento de toda a sabedoria de Salomão. Eclesiastes, eu sempre digo que ele é um livro que, se alguém está em depressão, não pode ler. Quem está se tratando de depressão não lê Eclesiastes. Porque Salomão já começa dizendo: é tudo vaidade. É tudo vaidade. É tudo correr atrás de vento. Eu não empinei pipa. Nunca empinei pipa. Alguém aqui, os mais antigos, tiveram essa cultura. Mas acredito eu que a única coisa para qual serve correr atrás de vento é para empinar pipa. O que Salomão está dizendo? Tudo, riqueza, sabedoria, conhecimento, prazeres, ouro, não passa de perder tempo. É pura vaidade. Só que aí eu imagino, repito, pensamento do Eliezer. Não existe base literária para o que eu vou dizer, mas pensamento do Eliezer. Ele está ensinando todo Provérbios para os seus filhos, para os seus alunos. Depois de Provérbios, está ensinando todo Eclesiastes para os seus filhos, seus netos e seus alunos. E no meio da aula, quando ele está terminando, é que Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias ruins, e tu penses, não tenho contentamento neles, antes que os valentes não consigam mais defender a casa, os moedores não funcionam mais, antes que as bases da casa estejam tremendo. Alguém se levanta dizendo: mas rei, pai, professor, teve alguma coisa na tua vida que valeu a pena? Pelo amor de Deus, professor, tu foi o cara mais rico da história, mais sábio da história, tu teve tudo do bom e do melhor, tu foi alguém ovacionado, todo mundo te teme e tem tu como exemplo de sucesso, e tu está dizendo que tudo é vaidade, que tudo que tu adquiriu não passou de perda de tempo. E aí ele termina o verso de número 2 dizendo: tem uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, que realmente valeu a pena e suplanta tudo que eu tenho. E o que é, professor? Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. E ele descreve de tudo isso, de sabedoria, riqueza, sucesso, prazeres, de tudo isso, o fim é. O fim não é o começo, não é o meio, não, é o fim. A única coisa, Salomão está dizendo, a única coisa que valeu a pena. A única coisa que valeu a pena na minha vida é quando eu temia ao Senhor. Nós precisamos urgentemente de temor na nossa igreja. Nós precisamos urgentemente de temor nos nossos púlpitos. Nós precisamos urgentemente de temor nos nossos ministérios. Eu sou relativamente novo, já estou ficando veterano. A cara é de antigo, mas sou um pouquinho mais veterano. Mas eu peguei ainda o final da época. O final da era dos heróis, dos antigos pregadores e obreiros. Que não tinham muita informação. Não tinham muito acesso à informação, não tinha internet, não tinha livros. Para fazer um curso teológico era uma briga, era uma dificuldade. Mas quando você chegava no culto de terça-feira, estava a igreja inteira a mais ou menos uns 30 minutos de joelho dobrado.
e você já entrava na porta da igreja, já sentia um arrepio na espinha, já sentia um peso nas costas, e já sabia que a glória de Deus estava lá. Por quê? Porque o temor estava imperando dentro do santuário. Nós precisamos, obreiros jovens, nós precisamos, eu falo da minha geração de obreiros, a minha, nós precisamos urgentemente resgatar este temor. E eu termino. Gálatas 5, 22 a 25. E eu não vou ler todo ele, mas eu quero ler o verso 25. Para você entender. Paulo dá um laço na igreja de Gálatas. Paulo dá um laço na igreja de Gálatas. E quando nós chegamos em Gálatas 5, nós teremos a briga entre carne e espírito. E Paulo vai dizer o que é o fruto da carne e o fruto do espírito. São dois frutos singulares. Não são frutos da carne nem frutos do espírito. Não, é um fruto. E no final desta dissertação sobre o fruto do espírito, ele vai dizer: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Deixa eu dar uma breve dissertação para você entender. Paulo está dizendo para Gálatas e para a igreja: não adianta ter os dons espirituais em evidência se não tiver o fruto maduro. Eu vou repetir. Não adianta você ter dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, dom de língua, interpretação de língua, dom de profecia, dom de maravilhas. Não adianta, não adianta, se o fruto do Espírito não estiver maduro em você. O que vai atestar que você é cheio de Espírito não é quanto você bate palma, não é quanto você roda, não é quanto você fala língua, não é o quanto você profetiza, é o quanto do fruto do Espírito está maduro em você. E eu sou pentecostal, falo em línguas desde os 6 anos de idade, mas a verdade é que ser cheio de Espírito é ter o fruto dele maduro em mim e em você. É ter o caráter de Cristo atestado na minha e na sua vida. E ele vai dizer, no final disso: se estamos no Espírito, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Como é que eu consigo recuperar o primeiro amor, irmão Eliezer? Andando em Espírito. Jesus vai dizer: já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Efésios 5:18, o apóstolo Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Se coloque em pé. Quarto lugar, permanecer firme. 1 Coríntios 16:13 vai dizer: vigiai, estáis firmes na fé, portais-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu quero terminar, me restam 2 minutos e meio. Não, resta 1 minuto, não é 2, não, 1 minuto. Olhei errado aqui. Meu relógio está com o horário de Brasília. Eu quero terminar lendo com você Filipenses 2, 5 e 11. Se puder colocar na mídia aí, meu irmão. Se puder colocar na mídia, por favor. Filipenses 2, 5 a 11. Como é que eu consigo recuperar o primeiro amor? Como, irmão Eliezer, eu consigo recuperar o primeiro amor? E aqui tem um resumo
de toda a receita que eu te dei, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se. O Verbo vivo, a segunda pessoa da Trindade, a essência de Deus, o unigênito Filho de Deus, se fez nada. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aleluia. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Veja bem, o Verbo se aniquilou. Ele tirou a coroa, tirou a estola real, saiu do seu trono, se aniquilou, se fez servo e como homem se humilhou, sendo obediente até morte, morte de cruz. Segura lá. Como é que eu recupero o primeiro amor, irmão Eliezer? Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, todo dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morte de cruz. Aí vem a parte maravilhosa: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Bote a mão no seu coração. Ai, shui rai aquelas. Neia sul de queira mai delegas. Derai delerai achou. Não sou eu o dono da tua vida. Não sou eu o dono da tua caminhada. Não fui eu que escrevi a tua história. Não fui eu que trilhei o teu caminho. Não fui eu que iluminei a tua trajetória. Lembra-te da onde eu te tirei, aonde eu te coloquei. Lembra-te do que eu já fiz por ti, das batalhas que eu venci, dos inimigos que eu derrubei.
dos prognósticos que eu virei. Lembra da soberania que eu derramei sobre a tua vida. Uribai show rebeaira bagalabaxera ralassuica. Regai dolou rebreagando lerachuribicanda rabagalas. Falo contigo nesta noite, filho, porque eu preciso acalmar o teu espírito e amansar a tua alma. Sim, eu tenho te colocado em momentos difíceis, em lugares tenebrosos, em períodos complicados, porque eu precisava forjar o teu caráter, forjar a tua chamada e restabelecer a tua base e reforçar a tua base, reforçar as colunas do teu ministério. Mas fica tranquilo, está tudo debaixo do meu controle. Em tempo oportuno eu, o Senhor, farei aquilo que te prometi e farei cumprir os sonhos que eu te dei, que tu tens sonhado, que tu tens orado, que tu tens perseguido. Eu consolo teu coração, eu saro as tuas feridas, eu fortaleço a tua alma. Com a força desta comida e desta bebida, tu caminharás muito mais, porque eu tenho mais para ti. Aguarda o tempo, aceita o processo, porque eu, o Senhor, estou direcionando todas as coisas. Para provar que sou eu, Deus, que falo contigo, a minha mão sanadora e soberana vai em uma parte da tua coluna, em encontro com a tua bacia, e retira de lá aquele princípio de hérnia discal que há algumas semanas está te incomodando. Tu irias para a cirurgia, o médico disse que era complicado, mas para provar que eu, Deus, falo contigo, eu estou retirando esse prognóstico e dizendo: caminha, anda, faz, porque eu sou contigo. Vai ao médico, faça o prognóstico e dê testemunho da minha palavra, e mais uma vez verás que sou eu, Deus, da tua vida. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Ei, crente, receba renovo. Eu senti da parte de Deus e fui liberado pelo pastor para fazer o convite aqui nesta noite. Se você, crente, que sabe que o teu amor está esfriando, que está perdendo a tua primeira caridade, você, obreiro, que está perdendo o verdadeiro ardor pelo ministério,
por razões inúmeras, razões A, B, sem fim, eu te desafio a você vir aqui à frente nesta noite. Mas por favor, venha rápido. Eu tenho que entregar o microfone. Vamos orar. Feche os teus olhos. Se você puder, quiser e sentir, abrace quem está perto de você. Abrace uma, duas pessoas no máximo. Isso, você vai orar com ele, você vai orar com ela. O Espírito de Deus fala ao meu entendimento, pastor Nelson, que nós voltaremos a ver batismo com o Espírito Santo nesse lugar. Nós voltaremos a ver dons ministeriais sendo distribuídos neste lugar. Deus voltará a marcar vidas. Eu já queria ter entregado o microfone há uns 30 minutos. Mas o Espírito de Deus me impele a dizer que voltará a ter um verdadeiro renovo. Não será pulo, não será grito, mas será lágrimas, coração quebrantado e alma contrita. Deixa eu dar um recado para os pentecostais. Pentecostalismo não nasce no barulho, não nasce na roda, não nasce no grito, mas nasce no joelho, no chão, no coração quebrantado e no anseio pela santidade. Deus eterno, Deus de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que vai até juntas e medulas, até alma e espírito, e discerne os pensamentos e emoções. Espírito Santo de Deus, eu sou um instrumento que o Senhor usa quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, para louvor e honra do nome do Eterno que está entronizado. Mas para a glória de Deus Pai, eu te peço, Santo Espírito, que aonde tiver alguém que está desejoso de ter a sua alma cheia, de ter o seu coração aquecido, de voltar à primeira caridade, derrama do teu Espírito, da tua glória, do sobrenatural. Deus, aos obreiros que estão aqui em cima, fortalece, hein, obreiro, recebe fortalecimento de Deus sobre a vida de vocês. Recebam um fortalecimento da parte de Deus sobre a vida. Recebe renovo, 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 renovo. Recebe renovo, 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 renovo. Se é do teu agrado, Senhor, é do teu agrado encher a tua igreja. Existe um investimento satânico para destruir o teu povo, para destruir a igreja, mas existe um investimento celestial para manter a igreja em pé, pujante, vencedora, caminhante. Recebe, 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 recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe o sobrenatural de Deus sobre a tua vida.